pessoal, professor Aldemir de Sociologia. Estou aqui hoje para a nossa terceira aula não presencial e o professor resolveu então na aula de hoje trazer para vocês um pouquinho sobre aquilo que nós estamos trabalhando e ainda continuaremos na aula de hoje, que são temas e tópicos das nossas aulas que, se vocês observarem, alguns vocês já viram e outros nós vamos assistir na videoaula de hoje. Dentro do conteúdo programático de Sociologia do segundo ano, nós estamos falando sobre a sociologia política. Quando nós falamos de política, lembrem que a primeira coisa que nós vamos associar é que nós estamos falando de um poder. Quando nós falamos desse poder, nós temos que perceber que esse poder ele é dado a uma pessoa, mas nós precisamos saber quem é que assume esse poder, por que essa pessoa está no poder e de que forma essa pessoa chegou lá. Desta forma, nós vamos entender o conceito de sociedade, do porquê que essa pessoa está no poder, quais as ações políticas levaram ela a chegar nesse cargo e quais são as ações que são desenvolvidas dentro disso. Aí, a partir de agora, nós vamos começar a estudar conceitos, política, Estado, nação. Tudo isso são conceitos que nós vamos abordar a partir da aula de hoje. Na aula de hoje, o professor traz para vocês algumas características e relações dos sistemas de governo. Então, nós vamos observar na aula de hoje o que é a monarquia, o que é o presidencialismo, o que foi ou o que é o regime militar e o que é o parlamentarismo. Esses são tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje e que a partir de semana que vem, então, nós vamos começar com conceitos teóricos e sociólogos que definem muito bem a política, o Estado e a sociedade. Muito bem, pessoal. Como o professor falou para vocês, na aula de hoje nós vamos falar sobre a sociologia política ainda, que é o nosso eixo principal, a nossa temática principal. Mas hoje nós vamos falar em relação aos sistemas de governo, as formas de governo que nós vamos encontrar. Então o professor vai trazer para vocês uma introdução básica com características de cada forma de governo, cada sistema de governo, para que fique de mais, como que eu posso falar, com mais acessibilidade, com mais facilidade na relação da rotina de estudos de vocês nas aulas de sociologia. Então, basicamente, o professor vai explicar para vocês o que seriam os sistemas de governo. E aí nós vamos encontrar sistemas de governo que o professor coloca aqui para vocês no vídeo, ditadura militar, o presidencialismo, a monarquia e o parlamentarismo. E quando nós falamos de sistemas de governo, são essas as primeiras palavras que nós pensamos. Basicamente, o sistema de governo ele varia de acordo com a distribuição das funções e dos poderes. Então é importante a gente não confundir os sistemas de governo com as formas de poder. Uma coisa é diferente da outra. E aí o professor vai explicar para vocês, então, o que seriam cada uma dessas formas de governo. Primeiro, nós precisamos entender o que é um sistema de governo. Ele é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Então, esse poder político de uma nação, de um país, ele precisa ser exercido de uma forma e muitas vezes esse poder é dividido. Quando existe essa divisão de poder em relação ao exercício dele, isso se chama um sistema de governo. Esse sistema de governo, que é dividido no Brasil em específico o poder político, nós vamos dividir ele em executivo e legislativo, para nós falarmos então dos sistemas do governo. O primeiro sistema que nós vamos ver depois é o sistema da monarquia. Antes disso, o professor traz para vocês um pequeno mapa conceitual em relação
a diferença do parlamentarismo e do presidencialismo. Então vocês observem que no presidencialismo a figura máxima é o presidente, dentro do poder executivo. E aí esse presidente ele vai representar o Estado, ele é o chefe de governo e ele também é o chefe da administração pública. E no sistema presidencialista existe a independência entre os poderes, entre o legislativo e entre o executivo. Eles não são aliados numa mesma pasta. Existe uma autonomia de cada um deles em relação às suas funções. Dentro do sistema parlamentarista, observem que nós vamos ter um primeiro-ministro que exerce como chefe de governo e como chefe do executivo, então é uma chefia dual, dupla. Exerce a chefia de Estado e aí ele escolhe um primeiro-ministro. E aí nós vamos ter o legislativo, que ele assume a responsabilidade de governo, que há uma colaboração entre esses poderes, não, um poder colabora com o outro, sem ter aquela autonomia essencial do presidencialismo, e não possui um prazo certo para o exercício do poder. Então, o primeiro-ministro ele pode permanecer no cargo enquanto possuir a maioria dos parlamentares. Enquanto isso, no sistema presidencialista, nós temos a questão da democracia, a questão da eleição como um todo, e claro que varia muito em relação à constituição de cada país. Então o professor vai trazer para vocês agora o sistema da monarquia e algumas características. Quando nós falamos de monarquia, nós estamos falando de um sistema governamental em que o monarca, o imperador ou o rei, como vocês queiram chamar, ele governa um país como chefe de Estado. E dentro da monarquia, esse governo ele é um governo vitalício, ou seja, até morrer ou então renunciar do cargo. Essa transmissão do poder ela só ocorre por meio hereditário, ou seja, pai passa para o filho, né? Ou por membros da família. E, portanto, ela não há eleições para a escolha de um monarca, né? A escolha do monarca ela é hereditária, não é através das eleições populares. Ele é o sistema mais antigo e ele foi comum na Europa, quando nós falamos de Europa da Idade Média e da Idade Moderna. Então, hoje em dia, são poucos os países que utilizam o sistema de monarquia. Mas os que ainda utilizam o sistema de monarquia, eles deixam pouquíssimo poder nas mãos do rei, né? Daí aí vai ter também a questão de um ministro, primeiro-ministro, que vai ficar com essas funções mais práticas em relação à administração desse país. Com a Revolução Francesa, o professor colocou essa observação para vocês, esse sistema da monarquia ele acabou entrando em decadência e foi substituído pela república na grande maioria dos países. Então isso é um pouquinho em relação ao sistema da monarquia. Passando um pouquinho do sistema da monarquia, nós vamos abordar um pouquinho em relação ao parlamentarismo. Então aqui nós observamos a imagem de um parlamento. O parlamentarismo é o sistema de governo em que o poder legislativo ele proporciona a sustentação política, ou seja, é um apoio direto ou indireto para o poder executivo. E no parlamentarismo, o poder executivo é, na maioria das vezes, exercido por um primeiro-ministro. Tanto que não se chama presidente, por isso é parlamentarismo. É por um primeiro-ministro, que também é conhecido como chanceler. Sendo assim, o poder executivo ele necessita do poder do parlamento para ser constituído e para governar. Então esse sistema ele teve uma origem na Inglaterra medieval e se nós observarmos países como Itália, Espanha, Grécia, Israel, possuem esse sistema de governo atualmente que é o sistema parlamentarista. O Brasil, por sua vez, adotou o sistema parlamentarista entre 1961 a janeiro de 1963, durante o governo do presidente João Goulart.
Então o Brasil já teve um período do sistema parlamentarista entre 1961 e 1963. E aí agora nós vamos falar sobre o sistema que nós temos no Brasil, que é então o sistema presidencialista. Antes disso, o professor traz para vocês as duas maneiras que o sistema parlamentarista ele pode se apresentar: na república parlamentarista ou na monarquia parlamentarista. Na república, o chefe de Estado, com o poder de governo, é o presidente eleito pelo povo e empossado pelo parlamento, ou seja, pelos deputados. Na monarquia parlamentarista, o chefe de governo é o monarca, é o rei, que assume de forma hereditária, como o professor falou para vocês, e o chefe de Estado, né, é o primeiro-ministro, que também pode ser chamado de chanceler. Pois bem, falando agora do presidencialismo, que é o sistema onde existe o presidente, é o sistema de governo onde o presidente é o chefe de Estado e esse presidente ele é responsável pela escolha dos ministros que vão auxiliar no governo. Então, o sistema presidencialista, você elege o presidente e o presidente é quem escolhe os ministros que vão compor o seu governo para desenvolver as ações por ele prometidas ou por ele colocadas como ações principais. Então, neste poder, o presidente ele exerce o poder executivo, enquanto os outros dois poderes, judiciário e o poder legislativo, eles possuem uma autonomia, ou seja, eles se separam no sentido de governabilidade. Mas é lógico que um depende do outro para que o funcionamento político do país aconteça. O Brasil ele é uma república presidencialista desde 15 de novembro de 1889, quando nós comemoramos a proclamação da República. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil foi proclamado República. Desde então, nós temos esse sistema presidencialista. No Brasil, nós já tivemos 37 presidentes com o nosso atual presidente. É uma curiosidade que o professor traz para vocês, então, que nós já tivemos o nosso atual presidente, ele é o 37º a ocupar este cargo. E por último, não menos importante para o nosso conhecimento, o professor traz para vocês o sistema da ditadura militar ou regime militar, como vocês queiram chamar. A ditadura militar ela é uma forma de governo no qual o político efetivamente é controlado por os militares, né? Suprimindo direitos civis, reprimindo os que são contra este regime de governo. E aí algumas características que o professor traz para vocês em relação ao regime militar é que não existe democracia dentro de um regime militar, existe uma supressão de direitos, a censura ela é muito grande, existe uma perseguição política em relação àqueles que são contra este governo, a repressão em relação às pessoas que não têm que as pessoas não possuem o direito de manifestação dentro desse regime militar. No Brasil, o regime militar ele aconteceu entre 1964 e 1985, né? E ele deixou então vários traços de censura, de perseguição política, entre outros fatos. Esse regime ele pode ser oficial ou não, mas na maioria das vezes os governos militares eles são constituídos a partir de um golpe de Estado, né? A partir do momento que eles tiram um presidente ou um primeiro-ministro, quando se fala de parlamentarismo, aí assume-se então esse regime que seria o regime militar. O professor espera que vocês tenham gostado dessas características que eu trouxe para vocês. Na semana que vem nós vamos continuar falando dos conceitos de política, Estado, nação, qual a diferença entre eles e qual a importância deles para a sociedade.
Então, esse conteúdo ainda nós temos continuidade em relação à sociologia política, mas é importante que vocês percebam as características desses 4 sistemas de governo que o professor trouxe na aula de hoje para vocês. Meu desejo para vocês é um desejo de bons estudos, que vocês permaneçam com a rotina diária de vocês e nós nos encontramos na próxima aula. E um grande abraço a todos.